Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de sábado. Todos os sábados eu estou aqui trazendo uma palavra do Senhor para você. Meu nome é Lidiane, eu peço que vocês compartilhem essa live, façam adiante a palavra do Senhor, para que ela seja propagada, né? Então, hoje nós vamos falar das bem-aventuranças. A nossa congregação, a gente está numa semana bem especial, né? Todas as semanas a gente tem essa folhinha para meditar, só que nós temos 3 semanas agora que estamos fazendo Aventura na Palavra, que é um tipo de gincana, né? Para quem lê mais versículos, decorar mais versículos. Eu acho isso bem legal, porque a gente acaba se empenhando um pouco mais, se aprofundando mais nas escrituras. E hoje nós vamos falar das bem-aventuranças, né? Olha, Jesus pregava através de parábolas, e nas bem-aventuranças ele também usa algumas coisas para falar aquele povo. Ele sempre dizia: quem tem ouvidos, ouça. Então, vamos começar? As bem-aventuranças. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se sentou e os seus discípulos se aproximaram dele. E Jesus passou a ensiná-los, e ele disse: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Mateus 5:5. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram profetas que vieram antes de vocês. Mateus capítulo 5, versos 6 e 12. Vocês são o sal da terra. Se o sal perdeu o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem acender uma candeia e pôr embaixo de uma vasilha, mas é colocado num local apropriado para que ilumine toda a casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Mateus 5, 13, 16. Não pense que vim abolir a lei, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terras, de forma alguma desaparecerá da lei o menor traço, a menor letra, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar a outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, ensinar a cumpri-lo, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Mateus 5, 17 e 20. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos? Não mate, e ainda, quem matar está sujeito a julgamento. Eu, porém, lhe digo, todo aquele que se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem chamar de tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se você estiver trazendo sua oferta diante do altar, e lá se lembrar que tem alguma coisa contra o seu irmão, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com ele, e então volte e faça sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça, e este te atire na prisão. E em verdade, fugido, que você não sairá dali até que pague o último centavo. Mateus 5, 21, 26. Então, essas são as bem-aventuranças, né? É bem legal. Tem alguns mandamentos nela que a gente pode
está estudando, memorizando. O interessante é como as escrituras sagradas são fantásticas. Naquela época que Jesus pregava para as pessoas, a maioria dessas pessoas não sabiam ler, né? Por isso elas ouviam essa escritura nas sinagogas e nos templos. De alguma forma elas tinham sede pela palavra, tanto é que elas se dirigiam às sinagogas e aos templos, mas elas não ficavam sem ouvir a palavra, só pelo fato delas não saberem ler. Elas não arranjavam desculpa para não escutar as escrituras ou não saber das escrituras. Hoje é diferente, né? Hoje a pessoa dá todo tipo de desculpa para não ler a palavra. Então Jesus citou um dos mandamentos da lei de Moisés, o qual certamente o povo estava bastante familiarizado. Ele tinha um julgamento severo que dizia morte, um julgamento que era severo com pena de morte, que ele dizia olho por olho, dente por dente, morte por morte. Entretanto, Jesus toma a sua posição de novo, Moisés, né, e reescreve o mandamento, agora baseado na lei do amor, que é a lei da vida. Agora, o irmão, que é no mesmo sentido de ser do mesmo povo, da mesma congregação, não seria mais visto como um mero ser humano, mas como alguém completamente especial aos olhos de Deus, né? Até mesmo chamá-lo de Raká, que em outras traduções, né, diz Raká, nessa tradução que eu li não tem essa palavra Raká, que significa imprestável, miserável ou insensato, seria perigoso, pois é digno de grande condenação. Jesus tira da lei do cerimonialismo e superficial e institui uma nova lei baseada no amor de Deus, né, sobre o qual deve se viver no dia a dia, praticando não de uma religião, mas de um relacionamento com Deus. E o relacionamento que devemos ter com nossos irmãos. Até mesmo as ofensas seriam invalidadas ou são invalidadas se estivermos com problema com alguns dos nossos irmãos em Cristo, né? E isso vai muito além de um simples mandamento. É uma lei que se escreve no coração e se pratica no dia a dia. Nós devemos ser inteligentes e saber resolver nossos problemas e diferenças antes de chegarem aos tribunais, para viver em plena e absoluta liberdade em Cristo, sem ter pelo que ser apontado como cristão e filhos de Deus, né? As pessoas me disseram, olá, né? São crentes, mas estão discutindo. Assim como o pai terreno e a mãe terrena organizam o relacionamento dos filhos no seio familiar, assim Deus também nos ensina a fazer dentro da sua igreja, da sua congregação, com o seu povo que atende por ser chamado filhos de Deus, né? As bem-aventuranças estão aí para lembrar a gente de como nosso relacionamento deve ser um com o outro para com Deus, né? E o nosso Abba nos ensina esse mandamento e ele nos diz quais são, né? De como viver de amor para com o outro, né? E como proceder, né? Eu vou mencionar aqui umas formas de procedimento. Por exemplo, vigie seus pensamentos com relação às outras pessoas, pois eles se tornarão palavras. Vigie suas palavras, porque elas se tornarão atos. Vigie seus atos, porque eles se tornarão hábitos. E vigie seus hábitos, pois eles se tornarão caráter, seu caráter. Vigie o seu caráter, porque ele se tornará o seu destino, né? A boca fala do que o coração está cheio, Jesus já disse, né? O seu amor amanhã pode já não ser útil, né? O seu perdão pode já não ser preciso. A sua volta amanhã pode já não ser esperada, né? O hoje é tudo que a gente tem. Então, portanto, não desperdice o seu tempo com aquilo que não vai lhe edificar ou ser proveitoso tanto para você quanto para o outro, né? Seja amor, pregue amor, mesmo no meio de um desentendimento, não é impossível, né, viver desse amor de Cristo. Como um relacionamento com o irmão, onde deveremos melhorar, como deveremos melhorar, como está o seu relacionamento com o seu próximo, com o seu irmão, né? Lembre-se que tudo que você fizer ao outro, você está fazendo a Deus, né? Então, essa é a palavra do Senhor para hoje. Pratiquem as bem-aventuranças, não só para a gente ler e memorizar, porque a palavra do Senhor diz
que aquele que lê as escrituras e não pratica é como aquele que olhou a sua imagem no espelho e saiu, se retirou e logo se esqueceu de como era, né? Então, ele falava dessa forma porque naquela época os espelhos não eram tão nítidos, a nossa imagem no espelho não era tão nítida como hoje em dia, e como também um reflexo na água, né? Logo ficava tremida a água, você não conseguia distinguir bem a imagem do rosto da pessoa. Então ele faz esse parâmetro para nos dizer que aquele que não pratica a escritura, que lê e não pratica, né, vai e logo esquece. Então tente praticar aquilo que você lê, porque essa palavra, antes de servir aqui, antes de eu pregar para vocês, eu preguei primeiro para mim, né? Eu me obrigo a viver dentro da palavra de Deus, mesmo que às vezes a gente venha tropeçar, porque nós somos carne, né? Nós somos pessoas de carne e osso, nós temos inclinações da nossa carne no pecado, porque nós já nascemos no pecado, porque somos filhos de Adão. Então, mas é possível, mesmo tropeçando, a gente levantar, pedir perdão para Deus, né? E Deus, ele vê a nossa dificuldade. Então, quando Deus vê a nossa dificuldade, ele nos mostra como nós precisamos melhorar, de que forma nós precisamos melhorar. Mas você tem que ter uma interação com Deus, um relacionamento com Deus, para que você venha expor diante dele e dizer, Pai, aqui, eis-me aqui, mas porém eu tenho essa dificuldade nessa área da minha vida, né? Então, não existe como você ter desculpa para não fazer a vontade do Senhor, né? Porque aquelas pessoas, mesmo sendo iletradas, analfabetas, não sabiam ler, mesmo assim elas ouviam a palavra de Deus e apregoavam em suas vidas, porque elas se dirigiam à sinagoga para fazer a vontade de Deus. Gente, eu acho que vai chover, há um vento enorme aqui. Então é isso, né? Fiquem com Cristo, né? Fiquem na paz do Senhor. Compartilhe essa live, visitem o meu canal Filosofando com Deus e até o próximo sábado, se assim Deus permitir. Amo vocês em Cristo. Tchau!